Glória a Deus. Bom dia, que a paz seja convosco, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Estamos fazendo aqui mais um dia de momento com Deus aqui, na nossa manhã da bênção, nosso café da bênção, tá bom? Sou o pastor Alex, desde já agradeço aí pela sua companhia, que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Abra a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3, livro de Apocalipse, capítulo 3. Espero que Deus fale com você nessa palavra, amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória, entramos aqui na tua presença, Espírito Santo de Deus. Fala conosco nessa manhã, que o Senhor venha, Senhor, abençoar o nosso coração, que o Senhor venha nos livrar de todo mal. Venha, Senhor Espírito Santo, fazer parte da nossa vida em todos os momentos, em todos os instantes, todas as decisões, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Amém, meus amados? Já peço desde já que você compartilhe aí na sua rede social essa live, que Deus possa estar honrando, a sua vida por você ser um colaborador da palavra de Deus. Quando você compartilha na sua rede social, é como se você estivesse pregando o evangelho, é como se você estivesse fazendo algo para o reino de Deus, tá? Então, quando você tiver a oportunidade, compartilha, não custa nada, dá um curtir lá na página da IEQ também, que agora nós estamos no YouTube, tá bom? Então, após aí, compartilha nas suas redes sociais, tá? Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, diz assim, ó: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, darei direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, a palavra de Deus, aqui em Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, ele teve uma visão, e nessa visão o Espírito Santo falou com ele, Deus falou com ele para ele escrever, e é assim que ele escreveu as coisas aqui que estão escritas no Apocalipse, a palavra de Deus. E ele fala que Jesus, aqui é Jesus falando para ele, falando à igreja de Laodiceia, que ele está à porta e ele bate. Jesus, ele está à porta do seu coração. Jesus, ele está aleluia, batendo todo instante para entrar e fazer parte da sua vida. Jesus, ele quer fazer parte da sua vida em todos os instantes da sua vida. Jesus não quer só fazer parte da sua vida quando você vem no culto, quando você vai visitar uma igreja. Não, Jesus quer quer morar contigo, quer morar dentro do seu coração através do Espírito Santo. Então, se você escutar a voz do Espírito Santo, tem uma recompensa. Jesus, quando ele retornar, quando ele houver o julgamento, quando ele resgatar a sua igreja, vamos ter lugares de destaque. Jesus, ele fala que se nós abrirmos a porta do nosso coração para as coisas a qual ele quer fazer na nossa vida, então ele vai abençoar a sua vida, ele vai colocar você sentado do lado dele. Você já se imaginou sentado do lado do Senhor Jesus, poder abraçar o Senhor Jesus, poder sentir a presença do Senhor Jesus? Então, abra a porta do seu coração. Abra a porta do seu coração. Lá em Isaías foi um profeta no Antigo Testamento, e quando ele teve uma visão, quando o rei da geração dele morreu, um pouco depois ele teve uma visão, ele teve um encontro com Deus. E aí Deus começou a dar novas profecias para ele. Talvez você precise de uma nova visão de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, mas as palavras de Deus se renovam todos os dias. Então, um renovo para a sua vida. E Isaías, quando teve um encontro sincero, um novo encontro com Cristo, um novo encontro com Deus Pai, onde ele viu os 4 seres, onde ali ele viu o trono, Deus começou a dar revelações novas para ele. E aí, lá em Isaías capítulo 55, diz assim, ó: Vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão,
e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim. Ouve a vossa alma, e viverá. Convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos os firmes benefícios da promessa de Davi. Vede, eu dei por testemunho aos povos como príncipe e governador dos povos. Certamente chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti. Por amor do Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, pois ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne-se para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Assim como descem a chuva, a neve dos céus, para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador, ao pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ele não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e prosperará naquilo que enviei. Então, a palavra de Deus, aqui o profeta, ele chama a um arrependimento o povo de Israel. Aqui ele está profetizando a vinda do nosso Senhor Jesus, e ele também está fazendo um convite aos sedentes. Qual é esse convite? Talvez você, aleluia, está com a sua vida aí arrebentada. Você tem vivido uma vida onde você não está tendo alegrias, onde você não está tendo paz, e aí Jesus ele tem a solução para a sua vida. Eu não tenho a solução, o médico não tem a solução, o profeta não tem a solução, as pessoas dessa terra não têm a solução. A solução para uma alegria eterna, para que nós possamos deleitar, realmente sentir uma verdadeira alegria, é ter Jesus na sua vida. Sem Jesus, meu amado, é impossível você ser feliz por completo. Sempre vai haver um local vazio. O apóstolo Paulo, ele numa viagem a Atenas, ele estava com outro apóstolo, que agora eu não recordo o nome, e os dois estavam caminhando na cidade pregando o evangelho. E aí, lá naquela cidade, eles foram cercados pelos cidadãos da cidade, porque eles estavam fazendo milagres. Eles estavam impondo a mão nos enfermos, os enfermos sendo curados, a palavra de Deus estava sendo pregada, e o Espírito Santo estava descendo sobre a vida das pessoas. E aí, Paulo, numa estratégia, ele pegou e passou, o povo começou a rodear ele e chamar ele de Deus, que ele era um dos deuses que tinha descido. E ele falou, não, Deus, quem me abençoa é o Deus do céu. E eles queriam saber, porque aquele povo da Grécia, eles eram um povo muito idólatra. E eles tinham vários deuses, eles idolatravam vários deuses. E aí o apóstolo Paulo, dentro da sabedoria do Espírito Santo, pega e fala assim, olha, eu vi no caminho, eu vi um local que tinha como se fosse um templo, um altar destinado ao Deus que não se vê. Um Deus que não se vê, um Deus diferente. E aí eles pegaram aquele Deus tal, e ele colocou o nosso Deus como uma maneira de ser pregado o evangelho daquela forma. Então ele usou ali de uma estratégia, e o povo tudo se encantou pela sabedoria dele. E assim ele conseguiu pregar um pouco do evangelho lá naquela cidade. Mas o que eu quero dizer é que aquele povo era um povo que estava atribulado de alma. Quando você não segue as coisas de Deus, você fica atribulado do seu coração. Quando você não, talvez você tenha um chamado na sua vida e a sua vida não está parada, estagnada, seu ministério está parado, tudo está parado porque você não tem forças, porque você não está conseguindo fazer aquilo que Deus destinou para a sua vida, né? Deus ele faz um convite, e você quando aceita, você aceitou Jesus, você foi lá, se batizou nas águas, e aí Deus começou a te dar missões, e aí durante o caminhar, você parou de realizar essas missões. Aí você se tornou igual um Jonas da vida. Deus mandando fazer algo e você está parado, estagnado, você não está fazendo. Então, o que aconteceu com Jonas? Enquanto Jonas não se designou a fazer aquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer, ele ficou padecendo na mão do inimigo, foi parar até dentro de uma barriga de um grande peixe. Então, toma cuidado, porque se você já foi feito esse convite, você abriu a porta do seu coração, Jesus entrou, agora você não está querendo fazer as coisas que Deus tem mandado,
é perigoso, é muito perigoso. Então, Deus ele faz um convite para você também que nunca sentiu a Deus. Talvez você está dentro da igreja há tanto tempo e você nunca sentiu algo diferente. Você simplesmente vai na igreja e escuta uma palavra, entende alguma coisa, mas você nunca sentiu realmente como se Deus estivesse te amparando, como se Deus estivesse ali te abraçando, como se Deus estivesse te pegando no colo. Então, esse convite, aleluia, Jesus, ele faz para você. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus ele quer aliviar o seu fardo. Talvez você está querendo batalhar uma luta sozinho. E brigar sozinho você vai perder. Não tem como nós ganharmos essa luta desigual nessa terra sem a presença do Espírito Santo. Sem Jesus não dá. Sem Jesus você não vai conseguir. A palavra de Deus em João, aleluia. Glória a Deus. João no capítulo 3. Aqui. Diz assim, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi à noite encontrar-se com Jesus e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu, verdade, verdade vos digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer necessário vos nascer de novo. Vem, tu sopra onde quer, ou ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que não dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Contudo, não aceitais o vosso testemunho? Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis a falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vinde de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente o que suas obras são feitas em Deus. Então, olha só, a palavra de Deus, Nicodemos, ele era um principal sacerdote, um principal doutor da lei ali. E aí, ele não conseguia entender as palavras que Jesus estava falando. Por quê? Porque ele não estava sendo movido pelo Espírito Santo. Para você entender as coisas celestiais, você tem que estar em espírito e em verdade. Aí você começa a entender o que Deus quer falar com você. O que acontece? Nicodemos, ele tinha uma dúvida a respeito de Jesus. Ele acreditava que Jesus era um profeta, mas talvez não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Ele acreditava que ele era uma pessoa enviada de Deus, mas não acreditava que ele era o próprio Deus. Então, Jesus ele fala para ele, olha, é necessário nascer de novo. Talvez você, esse tempo todo dentro da igreja, batizado, mas na verdade você não começou a viver uma vida nova. Quando você se batiza, você tem que viver uma vida nova. Tudo é novo. É como se você realmente estivesse nascendo e tudo você vai novamente começar a aprender, reaprender novas coisas. Vai aprender. É como se você, de repente, mudasse de uma cidade e tudo que você viveu na cidade, você tem que mudar e você tem que aprender sobre aquela outra cidade onde você está vivendo.
porque os locais é diferente onde você deve ir, a escola é diferente, o governo daquela cidade é diferente, tudo é diferente. Quando você aceita Jesus Cristo, quando você se batiza nas águas, quando você crê verdadeiramente, você começa a viver o Evangelho de Cristo, todas as coisas são feitas para a honra e glória de Deus. Quem vive por Deus não pode fazer as coisas para a sua própria honra e para a sua própria glória. Não. Tudo tem que ser baseado na honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, na honra e glória do nosso Deus amado. Tá bom? Então, Jesus Cristo ele veio para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual é o alvo? Qual é o alvo de você que vem da minha vida, das famílias que vêm na igreja? O principal alvo é alcançar a salvação. O principal alvo não é ganhar dinheiro, o principal alvo não é ser um bom líder, o principal alvo não é ter uma família feliz, não. O principal alvo é você alcançar a sua salvação. Se você tiver no foco de alcançar a sua salvação e alcançar a salvação também dos seus familiares, aí você vai estar fazendo as coisas conforme Deus está mandando, né? Deus, ele falou através do capítulo 4, quando ele encontra ali com uma samaritana, Jesus, ele está à porta e bate. Jesus, ele foi procurado por Nicodemos. Nicodemos procurou Jesus, porque Nicodemos entendia que ele era da parte de Deus. Agora, o convite que Jesus está fazendo hoje é para você também, que nunca entrou numa igreja evangélica, que você nunca escutou uma palavra de Deus, que você nunca pegou a Bíblia para você ler. Então, esse convite é principalmente para você. Jesus, ele está à porta e ele bate. Sabe o que quer dizer? Jesus, ele não está parado no trono dele esperando você chegar até ele. Jesus, ele está do seu lado agora, nesse momento, através do Espírito Santo. Ele está aí do seu lado. Se você levantar a sua mão onde você está e falar, eu quero fazer parte do seu mundo, Jesus, ele vai fazer parte da sua vida. Se você falar, Deus, eu estou abrindo a porta do meu coração para você entrar dentro e fazer morada, Jesus está entrando nesse momento. Jesus, ele está fazendo parte da sua vida. Jesus, eu vou te explicar mais ou menos o que acontece. Jesus, ele estava pregando o evangelho numa cidade, e aí ele estava sobressaindo a pregação de João Batista. Lógico, ele era Deus. E aí as pessoas começaram a falar, olha, você já está fazendo mais discípulo que João Batista. João Batista estava pregando há mais de 3 anos e tinha os seus discípulos. E Jesus, com poucos dias de pregação, começou a arrumar mais discípulo que João Batista. Só que Jesus não queria a honra, a vontade de Deus ali, naquele momento, não era tirar o foco de João Batista. João Batista estava pregando a verdade, estava pregando o arrependimento. E Jesus estava pregando também a verdade. E aí o que acontece? O povo começou a seguir Jesus. E aí Jesus se sentiu incomodado porque as pessoas começaram a falar, agora ele tem mais seguidores que João Batista. Olha só, agora ele está se levantando na frente do profeta e tal. E Jesus não quer constranger ninguém, Jesus não quer que ninguém seja humilhado. Jesus, ele é amor, Jesus é paz, Jesus é tranquilidade. Jesus, ele é alfa, ômega, Jesus, ele é tudo, menos confusão. E Jesus, ele sai daquela cidade e ele vai fazer um caminho para ir até uma outra cidade que duraria poucos menos de 1 dia, 2 dias de viagem. E daí ele pega e vai para um caminho onde os judeus não estavam acostumados, que é Samaria. Quando ele passa por Samaria, aleluia. E ele manda os apóstolos ir na frente, comprar coisa para comer, pegar água e tal. E ele para num poço. E ali tem uma mulher pegando água, samaritana. Todo mundo deve conhecer essa história. Quem não conhece, talvez você não, que nunca sentiu, nunca leu a palavra de Deus, nunca entrou numa igreja, talvez você não conheça essa história. E Jesus passa. Só que o povo judeu, eles eram inimigos. Glória a Deus. Voltou. Me perdoa. Deu uma pausada aqui sozinho o vídeo aqui. Mas aí o que acontece? Jesus, ele vai por um caminho, passar por Samaria, e os samaritanos, eles, como eu estava falando, eles não tinham amizade com o povo judeu. Eles eram um povo que não se batia, porque o povo judeu acreditava que a pregação que era pregada lá em Jerusalém era certa. E o povo de Samaria achava que o que era pregado lá no monte que era certo, que eles deveriam continuar adorando no monte. E o povo judeu queria adorar dentro do templo.
E aí havia uma confusão política e uma confusão religiosa naquela época, que até hoje persiste algumas confusões aí naquela região. Mas o que acontece? Jesus ele penetrou naquela cidade onde era impenetrável pelos judeus, onde todo judeu ele não queria passar pelo meio de Samaria. Ele não queria ter contato com o samaritano. Samaritano era como se fosse uma pessoa, uma pessoa totalmente esculhambada por Deus. O samaritano tinha o mesmo pensamento dos judeus. E aí Jesus passando pelo poço, ele chega perto de um poço onde tem uma mulher tirando água. Ele pede água para essa mulher. Essa mulher pega, como sendo tu judeu, vem pedir água para mim que sou samaritana? Como pode isso? Você não tem respeito? Mais ou menos isso. E Jesus fala, se tu soubesses quem te pede as águas, você próprio estaria pedindo, porque eu tenho uma água que jorra, que você nunca mais vai ter sede. E aquela mulher se desperta, como assim? Tu é uma fonte de água viva, sendo que você não tem nem um balde para tirar água? Jesus ali conversando com ela, fala, não, eu sou a própria água, eu sou a própria fonte. Então ela pega e reconhece Jesus como fonte de água viva e fala, olha, então me dá dessa água porque eu não quero ter mais sede. Só que no fundo, aquelas palavras que estão sendo trocadas entre Jesus e aquela mulher, Jesus estava penetrando a alma daquela mulher. Jesus estava penetrando o pecado daquela mulher, Jesus estava penetrando tudo de maldade dentro daquela mulher. E aquela mulher sentiu a presença de Deus. E ela aceita aquele convite. E aí ele pega e fala para ela, olha, vai lá chamar o teu marido. Testando ela. Ela, não, eu não tenho marido. É verdade, tu não tem. Tu já teve 4 maridos e esse que tu tem não é teu. Então, na verdade, aquela mulher, ela estava em pecado. E Jesus sabia. Tanto eu quanto você, nós somos pecadores nessa terra. Não existe santo nessa terra. O santo é o santo de Israel, Jesus Cristo. É o único santo que existe nessa terra. Por melhor que seja o ser humano nessa terra, ele não é santo. Ele tem os seus pecados, ele tem os seus pensamentos impuros, ele tem as suas maldades dentro do seu coração. É impossível o homem ser perfeito nessa terra. Mas nós estamos em busca da perfeição. Nós vamos buscar a perfeição, estamos em busca daquilo que Deus tem relatado para nós. E aí aquela mulher tem um encontro com Jesus. É interessante que aquela mulher, a partir daquele momento, começou a pregar o Evangelho. Então, você aceitou Jesus, você recebeu o convite de Jesus, você aceitou esse convite, então você faz parte do povo de Deus agora. E você tem uma missão a cumprir. Sabe qual é a missão? Toda a Constituição, todo povo tem uma Constituição. A sua Constituição agora é essa aqui, ó. Palavra de Deus. Essa aqui é a Constituição do céu. Se você quer andar de acordo com as leis do céu, então você tem que ler isso aqui. Não tem como você tentar procurar saber das coisas de Deus sem você pesquisar o que é Deus, sem você ter contato com pessoas que é de Deus. Então, se você estava num caminho errado e nessa manhã você sentiu a presença de Deus aí e Deus falou contigo e Ele está batendo na porta, Ele quer trazer felicidade para você, Ele quer transformar a sua infelicidade em júbilo de glória, entendeu? Ele quer transformar a sua tristeza em alegria, Ele quer transformar o que era cinzas em glória para Ele. Então, Deus, Ele nessa manhã, Ele quer te curar, Deus, Ele quer te restaurar, Deus quer fazer acontecer na sua vida e quer que você seja um pregador do Evangelho, quer que você seja um alvo uma flecha que acerta o alvo. Qual é o alvo? Outros corações para Jesus. Nós não podemos perder essa batalha, meu amado, enquanto nós estamos brincando de ser cristão, nós estamos perdendo uma batalha. Enquanto nós estamos negando as coisas, os convites de Jesus para a nossa vida, estamos perdendo almas, estamos perdendo batalha. Sabe quantas 1000 pessoas devem morrer durante o dia sem conhecer Jesus, cara? É muita gente. E às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho condição de viajar para a África, eu não tenho condição de viajar para a Amazônia, eu não tenho condição de sair da minha cidade. Na sua cidade, na nossa cidade aqui tem pessoas padecendo na vida, perdendo a vida para o inimigo. Nessa nossa cidade tem pessoas que vão morrer sem conhecer Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque eu e você não estamos sendo voz profética nessa cidade. Porque eu e você estamos se calando. Porque eu e você muitas das vezes não compartilhamos uma live, não compartilhamos um pensamento, um versículo bíblico. Muitas das vezes não compartilhamos das propostas de Deus para a salvação desse mundo. Sabe por quê? Porque nós muitas das vezes negamos a nossa própria fé. Então, nessa manhã, que as coisas possam fazer parte da sua vida.
possam fazer parte da minha vida, que o Espírito Santo possa estar movimentando as águas de tal forma que nós se transformarmos realmente em pessoas comissionadas para o alvo que é Jesus Cristo, amém? Então, você que nunca aceitou Jesus aí, eu quero fazer esse convite para você. Feche seus olhos aí e fala e segue comigo essas palavras, tá? E aí Jesus ele vai entrar na sua vida através dessa oração, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui nesse momento, que o Senhor possa estar aceitando essa oração, Senhor, nesse momento, para a tua honra e para a tua glória. Repete comigo assim, ó. Você fala o seu nome, te aceito, Senhor Jesus, como o meu único suficiente Salvador. Escreve nessa manhã o meu nome no livro da vida, para que eu venha herdar a sua salvação. Espírito Santo, venha fazer parte do meu coração, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amado? Se você acompanhou, você sentiu no seu coração de fazer essa oração, faça. E peça para Jesus fazer parte da sua vida. E o mais rápido possível, procure uma igreja para estar se batizando nas águas. E assim fazer parte de uma comunidade, fazer parte de uma assembleia, onde Deus vai falar contigo, tá bom? Pega aí seu copo de água. Toda manhã nós oramos aqui por um copo de água, por uma roupa, por uma carteira de trabalho. Talvez você está no trabalho, mas você não está satisfeito. Você quer fazer parte, tem um projeto de vida. Nós já estamos chegando aí no fim do ano e talvez você não fez o seu projeto de vida desse ano, mas agora para 2021 você vai arrebentar, tá bom? Com Jesus, então, nem se fala. Então pega aí seu copo de água, pega uma roupa, pega algo que você quer consagrar a Deus, uma foto. Talvez você tenha os seus pais que não está aqui nessa cidade, está longe, um irmão seu que está nas drogas. Nós vamos estar orando por essa vida e Deus vai entrar com providência, tá bom? Pega esse copo de água, despeja lá nas garrafas de água da sua casa, faz o arroz com essa água, bebe essa água, seja curado, enfim, a sua fé vai movimentar o seu coração para fazer aquilo que realmente vai acontecer na sua vida, tá bom? Deus, em nome de Jesus, consagre esses itens nesse momento, para a tua honra e para a tua glória, que o Senhor venha com o seu poder de cura, Senhor. Restaura, Senhor, o coração amargurado, restaura o coração que foi trabalhado para o mal, restaura, Senhor, em nome de Jesus, o amor dentro dessa vida. Talvez, Pai, muitas das vezes essa pessoa não tem mais confiança no mundo, não confia mais em ninguém, mas que o Senhor possa estar quebrando essa maldade desse coração, em nome de Jesus. Seja repreendido o Satanás na vida dessas pessoas, seja repreendido o espírito de engano, o espírito de pânico, o espírito de medo, que em nome de Jesus o espírito da ansiedade, o espírito da tribulação seja arrancado dessa vida em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Seja profetizada a cura sobre a tua vida em nome de Jesus. Recebe a cura nesse momento e eu te espero aqui na Avenida Lazar Segal, número 214. Nós ficamos aqui localizado na avenida principal que corta o viaduto do Samambaia. Tem um viaduto do Samambaia, você vai passar por baixo, sentido morro, é a terceira quadra. Você vai ver a igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja que tem ganhado multidões para o reino de Deus, tá bom? Eu sou o pastor Alex, o pastor titular aqui é o pastor José Roberto, juntamente com a pastora Miriam, a família pastoral aqui. Venha nos fazer uma visita e, se Deus assim colocar no seu coração, fique conosco, que nós precisamos de mais e mais pessoas para estarmos pregando o Evangelho. Quanto mais pessoas, melhor. Tá bom? Que Deus abençoe essa vida. Muito obrigado pela sua companhia. Nós temos culto aqui toda quarta-feira, a partir das 20 horas. Aos domingos, que é o culto da família, a partir das 7h30. E temos os cultos também nas quarta-feiras de manhã, que é os cultos de oração, tá? A pastora Miriam dirige os cultos de oração. Nas quarta-feiras, cada quarta-feira aí é um pastor dirigindo, sob a direção geral da pastora Miriam. E aos domingos é o nosso pastor José Roberto que toma conta do culto, tá bom? Que o Espírito Santo possa ter falado com você. E não esquece de compartilhar, cara. Compartilha no seu canal do YouTube, compartilha no seu canal do Instagram, compartilha no Twitter, compartilha onde der para compartilhar. O WhatsApp, coloca no seu status, que eu tenho certeza que Deus vai estar te honrando, tá bom? Um abraço, obrigado pela sua companhia. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e a minha vida, não só agora, mas para sempre. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Um abraço. Até a próxima.